Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 3, página 22. Vamos agora ao item 9 do nosso material didático, Martírio de Perpétua Infelicidade. Bom, irmãos, eu tenho esse livro também, eu vou disponibilizar ele para vocês. Eu recomendo que vocês leiam esse livro porque é uma história bem bonita. É a história, vou resumir rapidamente para vocês, mas de uma irmã que ela é mãe de uma criança recém-nascida, uma criança nova, ela ainda amamentava, e ela foi presa, e o pai dela pedindo para ela negar a fé, para ela poder criar um filho, e ela fala, não, Jesus vai cuidar do meu filho. E uma outra também, que ela foi inclusive presa ainda estando grávida, deu à luz a criança. Então eu vou colocar essa obra para vocês poderem ler, tá ok? É uma obra de Tertuliano, normalmente atribuída a Tertuliano. Eu passo ela para vocês poderem ler. Depois eu vou botar lá no grupo. Aqui eu vou ler alguns trechos da história deles. Bom, o ano da morte deles, ano 203 da era cristã. Eu comento, neste ano, 2 irmãs da Igreja Pentecostal Nova Profecia foram decapitadas. Bom, por que isso é importante? A Igreja Católica beatificou essas irmãs aqui, né? Mas, na verdade, elas fazem parte da Igreja Nova Profecia. Tanto até as inscrições delas, está sempre falando de dons espirituais, né? E isso é provado na história. A Igreja Católica se distraiu, né? E colocou elas como santas católicas, mas elas não eram ligadas à Igreja de Roma. Bom, no primeiro texto aí eu coloco, a igreja do contexto de Perpétua era marcada por um movimento chamado Nova Profecia. Os historiadores de hoje o chamam de montanismo por causa de seu fundador, Montano, que começara a difundir suas ideias na Ásia Menor em meados do século II. Bom, aqui eu estou colocando, né, um texto de introdução a esse livro, para vocês poderem entender, né? Eu comento, a Igreja Católica persegue a Igreja Pentecostal Nova Profecia, mas fala de perpétua infelicidade como se fossem católicas. Eusébio de Cesareia, como teólogo católico, ele não conta a história de Perpétua, ele não conta esse martírio, que foi um martírio detalhado, mas até por esse martírio ter sido contado por Tertuliano, que foi um homem que deixou a igreja de Roma para se filiar à igreja de Montano, então isso já era ruim para Eusébio, né? Porque Montano ele sempre criticava os bispos de Roma. E como eu disse para vocês, Eusébio de Cesareia, a história diz que ele foi preso na pior perseguição de Diocleciano e sobreviveu. Então ele não gostava realmente dos pentecostais nessa época, né? Pois bem, então eu vou colocar então aí um texto exatamente do livro Martírio de Perpétua Infelicidade. Bom, diz o seguinte, porque nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas profetizarão, e sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E assim nós, que reconhecemos e reverenciamos, assim como fazemos as profecias, visões modernas, igualmente prometidas a nós, e consideramos os outros poderes do Espírito Santo como uma agência da Igreja, para o qual ele também foi enviado, administrando todos os dons em todos, assim como o Senhor distribuiu a cada um, bem como reconhecê-los por escrito, como comemorá-los na leitura para a glória de Deus. Então você veja que a história já está descrevendo que eles eram pentecostais, né? A forma como eles acreditam nos dons de Deus, tá bom? Ou seja, eles eram pentecostais. Esses dons você não vai encontrar na Igreja de Roma, tanto que os escritos de Agostinho vão dizer, não, esses dons acabaram há muito tempo.
Tá bom? E é o que a igreja protestante vai continuar pregando. Só que a igreja católica discordou de Agostinho e recriou aí, ou criou um pentecostalismo idólatra, né? Esse movimento carismático que eles chamam. Bom, o texto do livro da obra prossegue. Os jovens catecúmenos, ou seja, tinham novos convertidos que foram presos, né? Os jovens catecúmenos revocatos e seus companheiros, Felicidade, que era uma irmã também, o outro, Saturninos e Secúndulos, foram presos. E entre eles também estava Vívia Perpétua, de nascimento respeitável, educação liberal, uma matrona casada, tendo pai e mãe e 2 irmãos, um dos quais, como ela, era catecúmeno, e um filho ainda bebê de peito. Ela mesma tinha cerca de 22 anos de idade. Deste ponto em diante, ela mesma narrará todo o curso de seu martírio, como ela o deixou descrito por sua própria mão e com sua própria mente. Enquanto, diz ela, ainda estava com os seus perseguidores e meu pai, por causa de sua afeição por mim, persistia em tentar me afastar e me derrubar da fé. Uma pausa aqui, né? Então ela está dizendo que o pai dela está tentando convencer ela. Se você ler a obra toda, depois eu tirei um trecho, claro, né? O pai está tentando convencer ela a abandonar aquela atitude, né? Negar que era cristã, tá bom? E ela prossegue: pai, disse eu, você vê, digamos, esse vaso deitado aqui para ser um pequeno jarro ou algo mais? E ele disse: eu vejo que é assim. E eu respondi a ele: pode ser chamado por qualquer outro nome além do que é? E ele disse: não. E ela: também não posso me chamar de outra coisa senão o que sou, um cristão. Olha que palavra bonita que ela falou, né? Fez uma comparação, mas principalmente ela dizer: eu não posso dizer outra coisa, porque a pessoa que chegava lá no julgamento, ele tinha que amaldiçoar o nome de Jesus. Se fosse pastores, bispos, eles tinham que entregar os livros sagrados, os pergaminhos, né? Ok? Tinham que participar de um sacrifício e comer daquele sacrifício. Você vai participar de um sacrifício a Júpiter, né? Ou seja, você se dizer devoto de Júpiter. Então ela falou: não, a única coisa que eu posso dizer, tá bom? Eu não posso dizer nada diferente do que eu sou, um cristão. E ela prossegue: então meu pai, provocado por esta palavra, lançou-se sobre mim, como que se fosse arrancar-me os olhos. Mas ele apenas me afligiu e foi vencido pelo diabo. Ou seja, ele estava apavorado, porque tinha uma criança que tinha que ser cuidada, né? A criança ainda amamentava. Então, alguns dias depois de ter estado sem meu pai, dei graças ao Senhor, e sua ausência tornou-se uma fonte de consolo para mim. Ou seja, ela está descrevendo, até como ele falou, era uma pessoa de destaque, educada, porque vocês sabem que nesse período saber ler e escrever era coisa rara. Diz a história que o imperador Constantino não sabia, tá bom? Então era coisa rara. Então ela está escrevendo e está descrevendo, né, o seu sofrimento. Ou seja, o seu pai, com o filho dela, levou e, pelo jeito, está chateado e abandonou ela, deixou ela por alguns dias, né? E prossegue: nesse mesmo intervalo de alguns dias, fomos batizados, né? Eu até deixei o sublinhado aí, porque isso é importante, né? Porque o batismo de cristãos, em todo esse período, como eu estou mostrando para vocês, ele é sempre de adulto, e quando vai descrever, é sempre dito que é necessário uma confissão de fé, ok? E prossegue, né? E para mim, o Espírito prescreveu que na água do batismo nada mais deveria ser buscado para a resistência corporal. Depois de alguns dias, fomos levados para a masmorra, e eu estava com muito medo,
porque nunca havia sentido tanta escuridão, ou seja, eles ficaram presos em algum lugar e depois eram levados para um buraco, um lugar onde não tinha luz nenhuma, onde você não tinha nem como se proteger de rato, de barata, do que existia lá, que com certeza existia muito, né? Então ficava naquele local sem luz nenhuma. E ela diz, ó dia terrível, porque, vamos dizer, principalmente para a mulher, né? Certamente tinham bichos andando naquele local e das torturas, né, que eles sofriam. E ainda diz que lá era um calor feroz, né? Um calor feroz do choque da soldadez por causa da multidão. Eu estava muito angustiado por minha ansiedade por meu bebê. Lá estavam presentes Tércio e Pompono, os emocionados diáconos, que ministrou a nós e providenciou por meio de uma gratificação que compensou ser revigorado, sendo enviado por algumas para uma parte mais agradável da prisão. Aí depois tiraram então esse irmão, né, dessa parte da prisão, mas pelo que ela descreve, ele ministrou a nós, tá bom? Ou seja, ele teria pregado para ele, né? Então, saindo da masmorra, todos atenderam às suas próprias necessidades. Amamentei meu filho, que agora estava debilitado pela fome. Em minha ansiedade por isso, dirijo-me à minha mãe e consolei meu irmão e recomendo meu filho aos cuidados deles. Ou seja, se você ler a história toda, ela fala assim, eu abro mão de criar meu filho. E quando o pai argumenta, mas esse menino, como é que vai criar? Ele vai morrer de fome. Jesus vai cuidar do meu filho. Né? E com um testemunho desse, com certeza Deus cuidou. Né? Nós não temos como saber como foi a sequência da vida do moço, mas com certeza Deus cuidou. 5.2. Mas a respeito de Felicitas, ou felicidade, né? Pois para ela também o favor do Senhor se aproximou da mesma forma. Quando ela já estava grávida de 8 meses, pois ela estava grávida quando foi presa. Como o dia da exibição se aproximava, ela estava em grande pesar pela causa de sua gravidez. Ela deveria ser adiada, porque as mulheres grávidas não podem ser punidas publicamente, e ela deveria derramar seu sangue sagrado e inocente entre alguns que haviam sido ímpios posteriormente. Mas Perpétua, para que pudesse sentir alguma dor, sendo perfurada entre as costelas, gritou alto, e ela mesma colocou a mão direita vacilante do jovem gladiador em sua garganta. Possivelmente tal mulher não poderia ter sido morta, a menos que ela mesma o desejasse, porque era temida pelo espírito impuro. Ou seja, ele está descrevendo aqui que, no caso dessas irmãs que morreram, aqui já contando na parte Perpétua, que, vamos dizer, o demônio nem conseguia botar a faca na garganta dela para matar ela, então ela pegou a faca e diz, pode tirar a minha vida. E prossegue, ó bravos e encorajadores mártires, ó chamados e escolhidos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, quem engrandece, honra e adora, seguramente deve ler estes exemplos para a edificação da igreja, não menos que os antigos, para que novas virtudes também possam testemunhar que um e o mesmo Espírito Santo está sempre operando até agora. E Deus, Pai onipotente, e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem é a glória e o poder infinito para todo sempre. Amém. Tertuliano, na sua obra Martírio de Perpétua e Felicidade. Alguns dizem que não foi escrito por Tertuliano, mas normalmente é atribuído a Tertuliano, e faz sentido, porque Tertuliano era um grande escritor, um homem de uma boa formação. Ele era também da mesma região que elas viviam, da África, e também da mesma igreja, a igreja pentecostal Nova Profecia, né?